Esse é o guia definitivo para você transformar seu corpo até o próximo verão. E não, você não precisa de academia, equipamentos caros e até mesmo passar horas treinando. Tudo que você precisa é de um plano direto, com disciplina e os estímulos corretos para você alcançar esse objetivo. E se você aplicar tudo que eu apresentar nesse vídeo, desde os fundamentos quanto ao treino que eu vou passar no meio dele, você vai conseguir alcançar o físico dos sonhos em pouco tempo e até mesmo até o próximo verão. E vamos direto ao ponto, o que te impede de alcançar esse objetivo atualmente, ou é porque você não treina, ou é porque se você treina e não consegue alcançar ele, é porque está faltando uma direção clara, está faltando um norte para você seguir e algumas orientações dentro do seu treino. Até porque não adianta você inventar um treino para fazer hoje, chega amanhã, você simplesmente não faz o treino e no próximo dia você elabora um outro treino todo aleatório. Tudo isso por causa de um motivo único, o corpo responde à consistência. E quando falamos de treinos utilizando o peso do próprio corpo através da calistenia, nós temos consistência através de uma estrutura muito simples, que são treinos voltados à progressão, frequência e sobrecarga inteligente. Mas o que isso tudo significa? Significa que a cada semana de treino você vai procurar se desafiar a cada vez mais, seja aumentando a quantidade de repetições dentro de uma série, aumentando a quantidade de séries e até mesmo procurando por exercícios cada vez mais difíceis para você ter a sobrecarga inteligente. E isso pode ser muito simples tanto no plano teórico, em que você planeja o seu treino, quanto na prática, porque a única coisa que você precisa fazer é procurar aumentar sua dificuldade de treino a cada semana, ou pelo menos quando você sentir que precisa desse estímulo a mais. E antes de avançarmos para os exercícios que vocês podem aplicar ainda hoje em um ambiente como esse, na sua própria casa, eu quero comentar outros fundamentos que também são importantes para quem está começando na calistenia, e aqui entra o que 90% das pessoas ignoram, que é simplesmente a alimentação. E de fato, é a sua alimentação que vai auxiliar no seu objetivo, tanto para aqueles que procuram uma definição corporal, quanto para aqueles que procuram uma hipertrofia. Então, se você quer mudar de corpo, realmente você precisa mudar a sua alimentação. E para alcançar seu objetivo, você não precisa passar fome. A única coisa que precisa fazer é parar de comer as besteiras no decorrer do seu dia, ou até mesmo interromper isso durante a sua semana. E você pode começar a fazer isso apenas com o básico, em 3 refeições diárias. Pode ser no seu café da manhã, no almoço e na janta. Procure ter uma alimentação saudável nessas 3 refeições, que isso já vai fazer toda a diferença. Então, tenha pelo menos carboidratos limpos e até mesmo consuma proteína nessas 3 refeições, que vai fazer toda a diferença, que vai te auxiliar no seu desempenho. E de resto é o que você já deve saber, que é reduzir a quantidade de gordura e também alimentos bem processados, porque isso apenas te prejudica, não vai te trazer uma alimentação saudável. E uma dica extra para você fazer uma estruturação da sua alimentação: abra o chat GPT e deixe lá todas as suas qualificações, desde peso, altura e intensidade de treino diário, que o chat vai te responder qual é a quantidade média de calorias que você pode se alimentar e até mesmo o que você pode comer para alcançar seu objetivo. E fazendo apenas isso, você pode seguir as orientações do chat GPT. Eu não tenho acompanhamento por nutricionista e as minhas únicas orientações é através de estudo e também orientações que o próprio chat GPT me apresentou. Então faça esse esforço que vai valer a pena. E agora que vamos avançar para a nossa rotina de treino, eu quero dizer para vocês que eu tenho 2 cursos de calistenia em que já tem roteiros de treinos que vocês podem seguir, estruturados por mim mesmo e com os exercícios mais eficientes para vocês evoluírem e alcançar esse físico dos sonhos. Atualmente já são mais de 100 calistênicos e você pode fazer parte, só precisa acessar o link que está abaixo na descrição desse vídeo, e também você pode acessar minha comunidade do WhatsApp, que lá nós também somos 200 calistênicos apenas conversando sobre como evoluir na calistenia. E agora, sem mais enrolação, vamos para os nossos exercícios. E como eu havia comentado, você não precisa de equipamento nenhum para fazer o treino que eu vou apresentar aqui. A única coisa que você precisa é de um espaço aberto como esse, que pode ser feito no seu quintal. Então, o primeiro exercício vai ser uma progressão para fazer a planche. O objetivo de vocês nesse treino é alcançar esse movimento que eu vou fazer agora, que se chama tuck planche. É basicamente vocês ficarem sobre o chão, flutuando nessa posição.
esse daqui é um exercício que vai te auxiliar muito no fortalecimento. Então eu vou passar as progressões para vocês desenvolverem ele. E uma dica sobre como eu estruturo meus treinos particularmente é sempre começar pelo exercício mais difícil. E é essa a ideia que a gente vai seguir aqui. Eu vou começar do exercício mais difícil para o mais básico que vocês devem aplicar na rotina de vocês. Isso é porque vai facilitar, vai auxiliar vocês realizarem o exercício com a execução correta. Isso influencia em tudo dentro do seu fortalecimento. Então vamos começar pelo exercício mais difícil, além do próprio movimento da tuck planche que eu acabei de fazer. O primeiro deles é muito semelhante ao próprio movimento, porém vocês não precisam ficar parados na posição, é apenas uma subida para o movimento e você vai fazer isso intercalando o seu pé com um toque no chão. Então você vai ficar na posição do movimento com a mão 45 graus na diagonal e vai inclinar o corpo um pouco para frente, deixar a coluna alinhada e fazer o levantamento com o toque no chão. É esse o exercício para a progressão mais avançada desse movimento. Segundo exercício é apenas um avanço para vocês trabalharem a região do bíceps para o antebraço. É o que vai auxiliar vocês a ficarem com os braços totalmente esticados quando realizar o movimento. E esse é básico, é apenas um avanço na posição da flexão. Então você vai ficar na posição da flexão com a mão 45 graus na diagonal, vai ativar a escápula, deixar ela ativada para cima dessa maneira, alinhar o corpo e aqui dar 2 passos para frente. Essa é a posição. Volta, 2 passos, mais 2 passos. O exercício é esse, fazer esse pequeno avanço. E eu vou deixar um desafio para você tentar fazer o seu máximo de flexão nessa posição que acabamos de avançar. Ficou aqui, eu quero que você faça a flexão. Eu quero saber se você vai conseguir fazer essa flexão, porque ela também vai auxiliar muito no ganho de força. E no próximo exercício nós vamos trabalhar um pouco de ombro, até porque para ficar na tuck planche nós precisamos trabalhar muito o nosso ombro. E nós estamos falando aqui do exercício da pike, a flexão na pike. Ela vai auxiliar tanto para vocês desenvolverem a tuck planche quanto uma handstand. E para fazer ela, vocês vão ficar na posição da flexão e aqui vocês vão começar a deixar seu corpo encurvado em forma de V. Deixou uma distância relativamente boa, pode simplesmente fazer a flexão olhando para os joelhos de vocês. Quanto mais vocês ficarem na posição de 90 graus, melhor vai ser a execução do movimento, mais difícil vai ser e, consequentemente, mais força você vai ganhar. E até agora já foi 3 exercícios, vamos fazer só mais 2 para vocês já conseguirem estruturar o treino completo. Então, por último, nós vamos fazer a flexão e um exercício para abdominal. A flexão é aquela tradicional em que vocês fazem simplesmente com o ombro quase rente com a posição das mãos no chão. Lembrando de manter sempre a escápula ativada para fazer todos os tipos de flexão. E o abdominal que eu recomendo para vocês é fazer a prancha, mas na verdade eu vou acabar passando 2 abdominais que vai auxiliar no desenvolvimento da tuck planche, que é a prancha e a canoinha. A prancha é esse movimento em que vocês ficam com os cotovelos encostados no chão, mantém a coluna reta e apenas fica nessa posição. E a canoinha é esse movimento contrário ao da prancha.
E são apenas estes exercícios que eu apresentei aqui que eu quero que você aplique na sua rotina de treino para começar a desenvolver o seu físico dos sonhos. Então aplique pelo menos 3 a 4 séries de cada exercício, em que cada série você faz de 8 a 12 repetições, com exceção da prancha e da canoinha, que você vai ter uma meta de fazer pelo menos uma música completa. Dê um play aleatório na sua playlist e fique a música completa apenas na posição da prancha e outra na canoinha. E se você não aguentar, faça o mínimo de descanso possível. Pare para respirar 15, 20 segundos e já volta para a posição até a música completar. Esse vai ser um desafio, mas que vai trazer total resultado no corpo de vocês. E aí, se você quer exercícios complementares, só precisa me acompanhar aqui no YouTube, que eu sempre trago vídeos com apresentação de exercícios que você pode aplicar no seu dia a dia e até mesmo para aprender os movimentos que existem dentro da calistenia, e lá nas redes sociais, que eu também trago muito conteúdo sobre como evoluir dentro da calistenia. E lembre-se que é totalmente possível vocês alcançarem o físico dos sonhos, tanto para o próximo verão ou até mesmo em pouco tempo, se vocês aplicarem tudo que eu comentei aqui com consistência, ou seja, uma alimentação mais saudável, vocês começarem a ter disciplina para fazer o seu treino completo todos os dias em que você se obrigou a fazer treino, e até mesmo com sobrecarga progressiva, aumentando sempre a quantidade de séries e repetições sempre que você sentir que esse é o estímulo. E se você gostou desse vídeo, deixe o joinha aqui embaixo e se inscreve no meu canal.